Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar o nosso terceiro bimestre? Tem bastante coisa para ver. Esse terceiro bimestre, só para você se localizar, pessoal, é um bimestre que você vai começar a trabalhar com os compostos. Então, os compostos inorgânicos. Esses compostos que você vai trabalhar neste bimestre vão te acompanhar até o final do terceiro ano. Então, é o momento de você sentar realmente e estudar fortemente. Vamos lá, então? Bom, então essa primeira aula, pessoal, ela fala de condutividade elétrica em soluções aquosas. O que acontece? Um químico sueco, Arrhenius, ele começou a querer organizar as estruturas, né, essas moléculas, esses agrupamentos, né, por conta de suas características. Mas, para isso, o que ele fez, pessoal? Ele trabalhou com condutividade elétrica em solução aquosa. O que significa isso? Que ele pegava alguns compostos, algumas substâncias e dissolvia em água. Dissolvia em água e testava a condução de corrente elétrica destas soluções aquosas. Muito bem, pessoal. Como que ele fazia isso? Basicamente, várias, né, possibilidades, mas assim, basicamente, para você entender como é que se faz isso, é um equipamento mais ou menos como esse. Então, você tem uma bateria, você liga conecta uma lâmpada e coloca os eletrodos. Aqui você coloca o teu líquido exame. Então, por exemplo, você pode colocar lá água e sal. Então, uma solução aquosa de sal. Quero colocar água e açúcar. Você tem uma solução aquosa de açúcar. Enxergou? Bom, então o que ele fez? Ele testou várias substâncias, sal, açúcar, alguns outros compostos. E aí o que acontecia? Ele mergulhava esses eletrodos nessa solução. Se a lâmpada acendesse, significava que essa solução aquosa conduzia corrente elétrica. Se essa lâmpada não acendesse, significaria que o quê? Essa solução não conduzia corrente elétrica. Certo? Então, um fenômeno que chamou a atenção. Por que algumas substâncias conduzem corrente elétrica, outras substâncias não conduzem corrente elétrica? Bom, em função disso, pessoal, Arrhenius, então esse químico sueco, o que ele fez? Ele classificou as soluções em dois tipos. Aquelas que conduzem corrente elétrica e aquelas que não conduzem corrente elétrica. Bem, aquelas soluções que conduzem corrente elétrica, ele chamou de solução eletrolítica. Aquelas que não conduzem corrente elétrica, solução não eletrolítica. Tudo bem? Então, as soluções eletrolíticas conduzem. As soluções não eletrolíticas não conduzem corrente elétrica. Tranquilo? Bom, o que acontece? A solução eletrolítica, então, ela conduz corrente elétrica por quê? Bom, se eu tenho uma solução de água e sal, uma solução de água e açúcar, água e sal conduz corrente elétrica, mas a água e açúcar não conduz. Por que a água e sal conduz e por que a água e açúcar não conduz? Bom, a água e o sal conduz corrente elétrica porque tem o sal. E ele chama essa substância que você dissolve na água e que faz com que conduza a corrente elétrica, ele chama de eletrólito. Então, o teu sal é um eletrólito, certo? Agora, na água e açúcar não tem condução de corrente elétrica. Não tem condução de corrente elétrica por quê? Porque possui o açúcar, que não conduz corrente elétrica, não forma a solução que conduz corrente elétrica. Então, o açúcar é um não eletrólito. Tranquilo? Bom, tá, e o que tem o eletrólito que faz conduzir corrente elétrica e o não eletrólito que não permite a condução de corrente elétrica? Bom, o eletrólito, pessoal, ele produz íons livres em solução. Então, veja, a condução de corrente elétrica, grave isso. A solução de corrente elétrica está diretamente associada à presença dos íons livres. Então, pega aí o teu marca-texto aí na tua anotação e grife condução de corrente elétrica e íons livres. É uma associação direta. Bom, isso significa que se você tiver água e açúcar, o açúcar, quando você coloca em água, ele não forma íons livres, certo? Então, lá, ele não possui íons livres em solução. Então, lá um exemplo, água e sal e água e açúcar. Tranquilo até aqui? Então, solução eletrolítica conduz, solução não eletrolítica não conduz corrente elétrica, ok? Isso tem a ver com a presença dos íons livres. Tranquilo? Bom, como é que a gente obtém íons livres em solução? Pessoal, para agora e se concentra. Veja só. O que acontece? Dois processos para você ter íons em solução. Quais são esses dois processos? A dissociação iônica e a ionização. Bom, presta atenção no vocabulário.
dissociar. O que significa? Separar. Então, eu vou separar os íons que já estão formados. Opa, vamos parar e pensar um pouquinho. A gente tinha visto ligações, lembra? Iônica, covalente, metálica. Vamos pensar na iônica e na covalente nesse momento. Ora, se eu for separar os íons que já existem, que tipo de ligação você tem quando já existem esses íons? Ligação iônica, muito bem, pessoal. Então, lá, quando eu tenho um composto iônico formado por ligação iônica, lembra? Um perde, outro ganha, lembram? Eu tenho uma dissociação, eu só vou separar os íons que já existem. Agora, na ionização, eu vou formar os íons, correto? Então, se eu vou formar estes íons, olha lá, que tipo de ligação que não tem íons formados? A covalente. Então, lá, compostos moleculares ionizam. Tranquilo? Bom, então lá, compostos iônicos formados por ligação iônica, alguns compostos moleculares, então vejo, nem todos os compostos moleculares, nem todos os compostos formados por ligação covalente conseguem formar íons, certo? Então, alguns compostos moleculares, ligação covalente. Tranquilo? Bom, como é que funciona isso? Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho a minha equaçãozinha, o NaCl, que é o sal, no estado sólido. Quando eu coloco em água, ele se quebra, separa esses íons que já existem, formando o Na+, que perdeu um elétron, e o Cl-, família 7A, lembra? Ganhou um elétron. Tudo bem? Transferiu o elétron. Então, quando eu coloco o NaCl em água, ele só separa esses íons que já existem. Já no caso do HCl, pessoal, quando eu coloco em água, ele vai formar o H+, e o Cl-, e a gente já vai ver como. O que eu quero que você observe? Que tanto na dissociação quanto na ionização, pessoal, o que você tem? Formação de íons aqui, ó. O produto final são os íons. O que muda é o processo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar de cada um separadamente, rapidamente. Então, a dissociação. Olhe para cá com carinho, pessoal, porque aí você revisa comigo a ligação. Então, lá, o sódio tem um elétron na sua última camada, o cloro tem 7 elétrons na sua última camada. O sódio tem um elétron, se estabiliza com 8, tende a perder um para se estabilizar com a camada anterior. Lembra? Revisão de conteúdo, beleza? Bom, o cloro, por sua vez, tem 7 elétrons, se estabiliza com 8, vai querer ganhar um. Ora, se o sódio quer perder, o cloro quer ganhar, ocorre o quê? Uma transferência de elétrons, certo? A ligação é iônica, ok? Então, lá, nesse momento, o sódio já perdeu esse elétron, ficou com carga +1, certo? E o cloro já ganhou o elétron do sódio, ficou com carga -1. Cargas contrárias se atraem, tudo bem? Quando eu coloco em água, a água vem aqui e quebra a molécula. Ela entra aqui no meio e separa esses íons. Então, os íons já existiam. Olá, a água veio lá e só separou. Por isso é uma dissociação, separação. Tranquilo? Então lá, vamos colocar isso que a gente viu aqui na minha equação. Volte. Então o cloreto de sódio, o sal, que está no estado sólido, quando eu coloco em água, a água vai lá e quebra a molécula lá. Forma o Na+, e o Cl-. Tudo bem, dissociação? Olha a ionização agora. Opa! Ionização, então, pessoal, o que acontece? Olha lá, hidrogênio, cloro. O hidrogênio tem um elétron na sua última camada, o cloro tem 7 elétrons. Belezinha? Então, o que acontece? O hidrogênio tem um elétron, mas ele se estabiliza com quantos? 2, ou seja, ele quer ganhar elétrons. O cloro também quer ganhar elétrons. Que tipo de ligação eu tenho? Então, foque aqui, é uma ligação covalente, um compartilhamento. Então, lá, acompanha comigo. Olá, aqui eu tinha uma ligação iônica, aqui eu tenho uma ligação covalente, porque eles compartilham. Tá tranquilo até aqui? E agora vem o pulo do gato, pessoal. Lembra da eletronegatividade? Esse par de elétrons fica exatamente no meio dos dois? Claro que não. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo, ou seja, o par de elétrons vai para o lado do cloro. Tranquilo? E agora que vem a parte interessante. Aqui eu já tinha os íons formados, lembra? Ligação iônica? Aqui eu não tenho íon ainda. Mas, quando a água entra aqui no meio, o que acontece?
ela quebra a molécula. Quando ela quebra a molécula, o hidrogênio acaba perdendo o seu elétron, por isso ele fica positivo. E o cloro acaba ganhando o elétron do hidrogênio, ficando negativo. Então, perceba a diferença entre um e outro. No frigir dos ovos, as coisas ficam da mesma forma. Você vai ter íons em solução. A diferença está na formação desses íons. Se você tiver ligação iônica, já tem íons, só rompe. Por isso é uma dissociação, uma separação. Na ligação covalente, você tem um compartilhamento, você não tem íons formados, mas tem o deslocamento do par de elétrons por conta da eletronegatividade. Certo? E aí o que acontece? Quando a água entra aqui no meio, ela quebra. E quando ela quebra a molécula, aí sim o hidrogênio perde o elétron e o cloro ganha. Por isso é uma ionização, eu vou formar íons. Tranquilo? Quero transformar isso em equação, então lá, o HCl, quando eu coloco em água, ele perde o hidrogênio perde o seu elétron e o cloro ganha. Tranquilo? Bom, ficou claro a ionização e dissociação? Veja que o final é o mesmo, só a diferença está na ligação lá quando a água entra. Bom, força do eletrólito, pessoal. Bom, alguns compostos, quando você coloca em água, eles conduzem fortemente corrente elétrica. Outros compostos, quando você coloca em água, eles não conduzem tão bem, certo? Então, o que acontece? Isso tem a ver com a força do eletrólito. Então, lembra que eu tinha falado para vocês que a condução de corrente elétrica tinha a ver com a quantidade, com os íons livres. A força do eletrólito tem a ver com a quantidade desses íons livres. Quanto mais íons livres eu tiver em solução, maior vai ser a condução de corrente elétrica. Tranquilo? Então, lá, quanto maior a quantidade de íons livres em solução, maior vai ser a força do meu eletrólito. Como é que eu calculo isso, pessoal? Bom, a gente calcula isso com o que a gente chama de grau de ionização. Escute o nome, grau de ionização. Grau, quanto ioniza, certo? Então, lá, o grau de ionização é representado pela letra grega alfa. Como é que você calcula? Ora, pessoal, se eu tenho 100 moléculas, 10 delas se ionizam, como é que eu calculo o grau de ionização? 10 em 100, correto? Ora, 10 em 100, 10 ionizada no total de moléculas. É exatamente isso que eu faço para calcular o grau de ionização. Quantas moléculas se ionizaram no total de moléculas? Tranquilo? Muito bem. Olha só. Se o teu grau de ionização, teu alfa, for maior ou igual a 50%, então 50% das moléculas se ionizam ou mais, eu tenho um eletrólito forte. Olhe para cá. Se eu tiver um grau de ionização menor ou igual a 5%, eu tenho um eletrólito fraco. Ora, entre 5% e 50% ele é moderado. Certo? O que significa isso? Se eu tiver, por exemplo, olha como é lógico, pessoal. Se eu tiver 100 moléculas, 4 delas se ionizam. Ora, de 100, 4 é muito pouquinho, certo? Ele vai produzir muitos íons? Não, vai produzir poucos íons. Produz poucos íons, é um eletrólito fraco. 4 em 100, 4%, certo? Se eu tiver dessas 100 moléculas, 80 delas se ionizando, olha lá, 80 delas formando íons, vão ter muitos íons em solução. Se vão ter muitos íons em solução, ele vai ter um grau de ionização maior do que 50%. 80 em 100, 80%. Então, lá vai ser um eletrólito forte. Tranquilo? Como é que a gente faz isso? Opa! Olha lá, pessoal. Exemplinho, então. De cada 50 moléculas de um determinado ácido, apenas 46 delas sofrem ionização. Quero saber qual é o grau de ionização e qual é a força. Pessoal, força é muito fácil. Olha lá, se eu tenho 50 moléculas e 46 delas se ionizam, está ionizando muito ou pouca molécula? Muita molécula. Se está ionizando muita molécula, eu tenho um eletrólito forte, certo? Agora, o grau de ionização é um número. Quanto? Bem, então vamos lá, vamos calcular. Como é que calcula o grau de ionização? É o número de moléculas ionizadas pelo número total de moléculas, certo? Quanto no todo. Quantas ionizaram? 46 delas sofrem ionização. No total de quantas? De cada 50 moléculas, certo? Agora olhe para cá. 46 por 50 vai dar 0,92, certo?
Como é que você faz lá na matemática para transformar isso em porcentagem? Multiplico por 100. Então lá, 0,92 é o produto dessa divisão aqui, certo? Quero transformar minha resposta em porcentagem. Multiplico por 100. Isso aqui vai me dar 92%. Então, o grau de ionização dessa substância é de 92%. Ele é um eletrólito forte, conduz muita corrente elétrica. Tudo bem, pessoal? Então, lá. Então, se o grau de ionização é maior que 50%, é um eletrólito forte. Tranquilo? Acompanhou? Ok, então até a próxima. Abraços!